Fala, fiados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Filosofia de Botequim, 48 questões filosóficas para acompanhar a sua cerveja, da editora Laude, do Matt Lawrence. Esta obra aqui. Somos livres para decidir qual será a nossa próxima cerveja. Essa escolha está predestinada. E dizer que uma cerveja é melhor que outra torna a afirmação verdadeira? Essas e outras questões existenciais são apresentadas em Filosofia de Botequim, no qual o professor Matt Lawrence reúne as indagações inerentes à condição humana ao gosto pela cerveja. Afinal, apreciar uma boa gelada pode ser tão estimulante quanto debater filosofia. Com muito humor, descontração e embasamento teórico, este livro traz problemas filosóficos para os amantes da bebida terem um gostinho das questões fundamentais discutidas por grandes pensadores como Platão, Sartre e Nietzsche. Aproveite sua sede de conhecimento e leia sem moderação. Todo mundo é um pouco filósofo de botequim. Divagações sobre a vida sempre ficam mais interessantes quando acompanhadas por uma boa cerveja. Então, por que não conhecer um pouco mais sobre as duas coisas? Com essa ideia na cabeça, Matt Lawrence escreveu Filosofia de Botequim, livro que junta de forma bem-humorada paradoxos essenciais ao gosto pela bebida. Para cada problema filosófico, são 48 ao todo, é recomendado uma cerveja entre variedades claras e escuras do mundo inteiro. O conceito divertido embute um papo sério. Você será estimulado a degustar com vagar e atenção cervejas excepcionais, ao mesmo tempo que aprofundará seu conhecimento de questões filosóficas fundamentais propostas pelos grandes pensadores da história. Temas que são verdadeiros enigmas, como o livre mercado, natureza humana, existência divina, rendem ébrias e produtivas reflexões para quem é ou pretende ser um autêntico filósofo de botequim. Ao final, um saboroso anexo com 12 cervejas nacionais especiais para você, quem sabe, discutir se Deus é mesmo brasileiro. Professor de filosofia do Long Beach City College, na Califórnia, Matt Lawrence também é autor de Like a Splinter in Your Mind, The Philosophy Behind the Matrix Trilogy. Outra demonstração da união entre filosofia e temas da cultura popular. Vamos falar um pouquinho de Buda e da ausência do eu. Bora lá? Em prol da argumentação, suponha que foi há 5 anos ou mais. Você é a mesma pessoa hoje. Embora sem dúvida você tenha mudado em certos aspectos, é a concepção geral que continuamos essencialmente a mesma pessoa durante toda a vida. Isso ocorre porque acreditamos que existe um eu, uma alma única, permanente, que persevera durante as transformações da vida e, quem sabe, para além dela. Siddhartha Gautama, que viveu entre 563 e 483 a.C., conhecido como Buda, título que significa iluminado, negava a existência do eu e da alma. Ele sustentava que a ideia de algo permanente, imutável e autossuficiente, que é a essência do eu, é uma noção falsa, um conceito que não corresponde à realidade. Chamada doutrina de Anatta, doutrina do não-eu, essa visão é o componente fundamental da filosofia de Buda. Ele acreditava que, se olharmos fundo na natureza das coisas, descobriremos que tudo é impermanente e interdependente. Nada continua igual e nada é autossuficiente. Podemos perceber facilmente essa ideia em nosso corpo. Os cientistas dizem que a cada minuto milhões de células dentro do nosso corpo morrem e milhões de outras nascem. Em 10 anos, a maioria das células será substituída. As que duram mais tempo são 7 anos. Assim, se usarmos o corpo como critério de identidade, não somos a mesma pessoa que éramos há 10 anos. Nosso corpo é inteiramente novo. E de onde vem esse novo corpo? Ele é formado do alimento que ingerimos, do ar que respiramos, da luz solar que absorvemos e, naturalmente, das cervejas que bebemos. Portanto, nosso corpo é, em certa medida, lúpulo e cevada maltada, que, por sua vez, são inseparáveis da luz do sol, da chuva, dos minerais, da terra. Assim sendo, nosso corpo não é de forma alguma permanente, independente ou autossuficiente. Ao contrário, está constantemente mudando e se relacionando com o resto do universo. Buda acreditava que o mesmo raciocínio se aplica à mente e à consciência. Nosso estado mental muda constantemente, nunca é o mesmo de um momento para o outro. Um pensamento surge e desencadeia vários outros, os desejos vêm e vão como as marés, novas lembranças se formam e as velhas são esquecidas, e considerar esses estados como simplesmente nossos é um engano.
Por exemplo, nosso pensamento sobre Kingfisher Lager nunca teria existido se não fosse a cervejaria Kingfisher e os mestres cervejeiros que criaram a receita dessa Premium Lager. E eles jamais teriam chegado a essa receita se não fosse a influência dos grandes mestres cervejeiros da Bavária. Mesmo o Martin Pescador, que inspirou a marca, ajudou a criar nossa ideia de cerveja Kingfisher. Nossos desejos, crenças e emoções não seriam exatamente como são se não fosse nossa herança histórico-social, nossa família, nossos professores, amigos. Nossas crenças e desejos são de muitas maneiras uma continuação de suas crenças e desejos, da mesma forma que nossos genes são uma continuação dos genes de nossos pais. E, portanto, uma continuação dos genes de todos os nossos ancestrais. Se usarmos a consciência como critério de identidade, mais uma vez não encontraremos nada de permanente, dependente e autossuficiente. Mas não haveria alguma coisa além de todos os elementos mutáveis? Um eu ou uma alma que consola esse corpo mutável e vivenciou essa corrente de pensamentos e sensações? Embora não ache que possamos rejeitar a ideia, Buda argumentou que não temos razão para acreditar nela. Se refletirmos sobre nossa experiência num dado momento, nunca encontraremos um eu. Podemos observar um pensamento, mas nunca o pensador que gerou o pensamento. Podemos observar nossos desejos, mas nunca o eu que está tendo esses desejos. Daí Buda concluiu que a ideia do eu é apenas uma ficção construída. Muitos filósofos, ao contrário, acreditavam que era necessário que houvesse um controlador desses estados mentais. Afirmavam que alguém tem que ter o pensamento. Mas Buda não via razão para essa suposição. Ao contrário, sugeriu que é mais coerente com a nossa experiência simplesmente supor que é o pensamento que pensa, é o desejo que deseja, é a realização que realiza, e assim por diante. Você pode se perguntar se realmente importa se existe ou não um eu permanente. Talvez seja apenas uma especulação filosófica sem propósito, mas Buda afirmou que entender o anatta é crucial para a conduta ética e a iluminação espiritual. A noção de eu, ele argumentava, é perigosa e tem efeitos desastrosos. Provoca pensamentos de egoísmo, ambição e arrogância que, por sua vez, levam à traição, ao roubo, ao assassinato e à guerra. A crença de que o eu produz apego e desejos físicos e mentais, que, segundo Buda, são a fonte de todo sofrimento, é o principal obstáculo à libertação ou ao nirvana. Por essas razões, Buda ensinou seus discípulos a se manterem vigilantes contra a ilusão do eu. Como explicou seu filho Rahula, seja qual for o corpo, Rahula, seja qual for o sentimento, a percepção, a construção mental ou a consciência, passados, futuros ou presentes, internos ou externos, grosseiros ou sutis, maus ou nobres, remotos ou próximos, devem ser encarados com a sabedoria correta. Isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Então, vendo a coisa como ela realmente é, você estará livre. Portanto, a anatta não é apenas uma teoria. Aquilo que você pensa sobre o pode afetar a maneira como você encara a vida. E isso não passa de uma grande ilusão construída e forjada por você mesmo para suportar a vida. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 1.154 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta lá vista, até a próxima.